Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As pessoas vêm falar de catástrofes para Jesus. Citam um acontecimento, a morte de alguns galileus pelas mãos ou pela ordem de Pilatos. E com isso, colocam diante de Jesus o significado desta morte, ou mais ainda, a razão dela. Seria ela um castigo? O ser humano se indaga sempre sobre isso quando vê acontecer o mal para alguma pessoa. Essa mentalidade era própria do tempo de Jesus, mas ele que não concordava com essa mentalidade, vem dizer que não é por esta razão. Eles não eram piores do que os outros, porque lhes aconteceram uma tragédia como esta. Depois ele mesmo cita um acontecimento da sua época, e aqui ele cita não propriamente de uma cidade da Galileia, não são galileus, mas cita um acontecimento acidental de uma torre caindo em Jerusalém. Então, os moradores de Jerusalém eram melhores do que aqueles que morreram neste acontecimento que ele cita. Jesus não concorda com esta mentalidade. E a primeira lição para nós é não atribuir os acontecimentos ou todos os acontecimentos da nossa vida a ações morais e a consequências do pecado ou da inimizade com Deus. Deus nos colocou neste mundo para viver e estamos sujeitos às leis da vida e às leis da natureza, estamos sujeitos também às consequências de nossas escolhas, de nossas ações, de nossas imprudências. Já aconteceu isso aqui perto de nós, mais de uma vez, um grave acidente, com alguém indo em romaria para Aparecida. Parece que não combina. Alguém encaminhada, indo fazer uma peregrinação com tanta devoção, atropelado. Eu mesmo conheço pessoas que passaram por isso. Seria isso um castigo? Seria uma ação de Deus contra a pessoa? Jesus não pensava assim. E nós não devemos pensar assim também. Os males acontecem para os maus e para os bons, assim como a morte. Nós temos lá uma certa capacidade
de influenciar e de decidir uma certa capacidade sobre o modo como vamos morrer, no sentido de qual atitude que teremos, se vamos confiar em Deus, se vamos permanecer firmes, se vamos nos entregar ao desespero. Mas apenas isso, nesta certa atitude, nós temos alguma escolha. Mas todos vamos morrer, bons e maus. Então, esta é uma primeira ideia que nós colhemos deste evangelho. Mas Jesus aproveita a ocasião para fazer pensar, assim como acontece conosco também. Quando acontece uma tragédia com alguém, eu não necessariamente tenho que ficar fazendo juízo. Aconteceu isso porque ele foi culpado, porque isso é um castigo da vida, qualquer coisa assim. Esse tipo de juízo não. Mas eu posso tirar conclusões, né, de que adiantou tanto esforço, tanta luta nesse sentido e talvez descuidando de alguma outra coisa mais importante. Eu posso sempre aprender. Aliás, existe um provérbio muito bonito que diz que eu nunca perco. Ou eu venço ou eu aprendo. Então essa lição também vale para nós. Por isso Jesus vai contar esta parábola, dizendo que também os acontecimentos trágicos, como a infertilidade aqui, a improdutividade, melhor dizendo, de uma figueira, pode ser um sinal de que falta adubo, de que falta cuidar um pouco mais, e com isso se percebe também, por outro lado, que o tempo é limitado. Mais um ano, vamos adubar, quem sabe? A nossa vida também é assim. É verdade que nós temos um caminho aberto pela frente, mas também é verdade que nós não sabemos até onde existe esse caminho, quanto tempo teremos, não sabemos se teremos amanhã as mesmas condições que temos hoje de agir, de nos convertermos, de realizar obras boas. Então, as lições deste acontecimento trágico, que estão sintetizadas nesta parábola de Jesus, podem ser aprendidas também por nós através dos acontecimentos desagradáveis, trágicos da vida também, sem com isso colocarmos um carimbo de castigo ou coisa parecida, mas meditando sobre os acontecimentos, mesmo os indesejáveis e os inevitáveis, até mesmo os injustos. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.